Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Becri. Nossa rotina mensal, né, de conversar com os nossos cotistas e mantê-los informados sobre todos os acontecimentos do fundo. Espero que aproveitem e tirem todas as dúvidas, né, com a nossa equipe de gestão. Aqui no canto inferior direito tem ali uma interrogaçãozinha que os colegas, né, os nossos cotistas podem mandar todas as suas dúvidas que serão respondidas, né, no final da apresentação do relatório do mês de outubro, tá? Então, fiquem bem à vontade para esclarecer qualquer dúvida. Eu vou compartilhar aqui o relatório. Bom, acredito que já está compartilhando, né? Nossa primeira informação relevante aqui, né, a gente sempre fala, mailing do Becri. Cadastre-se para ter todas as informações diretamente da gestão, né? No e-mail, né, cadastrado. Então, isso eu acho que facilita bastante a nossa comunicação. Outro ponto que a gente sempre chama atenção, e é até chato enjoar, toda live a gente fala a mesma coisa, né? Mas é que compartilhe esse momento com outros investidores para que possam, diretamente com a gestão, né, perguntar, esclarecer qualquer dúvida sobre o fundo, né, tem esse momento de interação e outros momentos também, através de dúvidas que possam ser encaminhados por e-mail. Tá? Nossa equipe está aqui sempre à disposição, né, dos cotistas para esclarecer qualquer dúvida. A parte inicial, né, como tradicionalmente a gente já fala, um pouco de as características do fundo, né, quem é o administrador, quem é o gestor, os custos do fundo, benchmark, número de cotas que foram emitidas, são informações também importantes. Aqui eu acho que chega a primeira informação mais relevante, né, do operacional do fundo, que é uma mini DRE, onde a gente apresenta aqui um histórico de alguns meses, de algumas contas principais, mas de forma mais resumida, um acumulado desde o início e um acumulado no semestre. Então, se quiserem ver meses anteriores, basta pegar relatórios, né, anteriores, que você vai ter um histórico aí nessa janela aí de 6, né, meses. Bom, só comentando aqui, né, que o número de dias úteis influencia, né, no resultado. Então, acho que é uma informação relevante também. Às vezes tem uma situação de, no mês está maior que o outro, o que aconteceu? Bom, a primeira coisa é entender o número de dias úteis de cada um dos meses, né? Por exemplo, esse mês agora de outubro nós tivemos 23 dias úteis. Então, mês passado, salvo engano, foram 21 dias úteis, né? Então, a gente tem aí uma diferença de resultado em função, principalmente, dessa oscilação de número de dias. Bom, a distribuição dos rendimentos, né? O Becri, no mês de outubro, né? Distribuiu aqui 0,84, né, por cota, um yield de mercado aí de 1,30 líquido de imposto de renda, então uma excelente rentabilidade, uma ótima oportunidade para os cotistas que busquem renda, né, isenta, passiva, de aplicar no fundo de investimento. Né, o IGPM, né, do fundo, quer dizer, do IGPM, que é um referencial de correção do benchmark do fundo, né, que é IGPM mais 6, ele registrou aí 1,52, nos últimos 12 meses acumula uma variação de 5,59. Essa aqui é uma outra tabela também bastante interessante, né, que tem ali um histórico dos 12 meses do patrimônio líquido do fundo, valor da cota patrimonial, quanto foi distribuído de rendimentos mês a mês, o quanto distribuiu por cota, né, a cotação de mercado do fundo, dividend yield de mercado, um comparativo aí com o CDI líquido de imposto de renda. Então, a gente vê ali que em outubro, né, foi líquido de imposto de renda 164% do CDI, né, isento de imposto de renda, a distribuição a preço de mercado. Então, a gente tem assim uma excelente oportunidade de investimento no fundo que paga rendimentos constantes, né, com uma regularidade muito boa, e a gente pode observar isso nesses gráficos, né, dos últimos 12 meses,
né? Aqui que a gente tem ali uma distribuição que gira em torno de 0,80, 0,76, um pouco mais, esse mês 0,84, né? Então, uma rentabilidade muito boa, com um yield de mercado de 1,30. Aqui a gente chama a atenção de como é feita essa distribuição de rendimentos, né? Tendo assim, nosso compromisso de ser mais transparente de como é que funciona esse processo de distribuição de rendimentos. Então, acho que vale a leitura aqui do relatório para entender um pouco melhor essa distribuição e, às vezes, o rendimento, às vezes não, o rendimento é diretamente influenciado pelo número de dias úteis e também pela correção, né, da inflação. Então, como a inflação ela tem mostrado aí, principalmente o IGPM, né, tem evoluído mais no acumulado dos últimos 12 meses, há uma tendência também de um rendimento ser um pouco maior em função da inflação, né, que está sendo distribuída. Aqui a gente também tem aqui uma composição de rendimento, quanto foi juros, quanto foi correção monetária, né, é informação também relevante para o cotista. Nessa parte aqui a gente detalha a carteira como um todo, ativo por ativo, quem é o emissor, quando foi emitido, né, qual foi a taxa de aquisição, o valor, né, de que está constando na carteira, percentual de concentração na carteira, e na última coluna à direita um tiquezinho ali verde, né, que sinaliza que o CRI que o ativo está em dia, né? Quando a gente tem, por exemplo, aqui no CRI WAM uma exclamação, sinaliza que esse CRI ele tem um waiver, por exemplo, ou foi renegociado, tem alguma observação a respeito do ativo. Então, mais uma vez, prezando pela transparência das informações, né, mantendo os nossos cotistas sempre informados, a gente sempre chama atenção para essa informação que ela é bem relevante. Mas, no final, para quem não está acostumado com o nosso relatório, a gente fala um pouco sobre cada um desses ativos numa sessão específica, tá? Para detalhar qual o status atual de cada um desses ativos. Então, a gente percebe sim, que a carteira ela é bem diversificada por setores, por ativos, né, com participações relativamente baixas, né? Bom, esse X em vermelho aqui, por exemplo, é um CRI que está, né, com o Scandix, que é um CRI que está inadimplente, né? Então a gente mais à frente, numa sessão específica, como eu falei, trata da atualização desse ativo. Aí algumas informações mais gerais da carteira, né? Quanto que está investido em CRI, fundo de investimento imobiliário, quanto tem em fundos, né, de caixa, qual é a composição dos ativos, como eles são rentabilizados, né, do índice de correção, PCA, quanto de PCA, IPCA mais 7,42%, 76%, CDI mais 2,66%, 6,3%. Então, são informações que agregam para os cotistas também dos setores, né, onde estão distribuídos os ativos e a distribuição geográfica da carteira, né? E aí sim a gente entra aqui no comentário do mês de outubro, eu acho que é o que, né, os cotistas sempre têm maior curiosidade, né? O ECRI encerrou o mês de outubro com 67,96 milhões em caixa, 12,49% do patrimônio. Desse valor, 17,7 milhões estão alocados na operação compromissada lastreada em CRI, e outros 5,26 milhões foram destinados à distribuição de rendimentos, né? Então, esse valor saiu do caixa do fundo e foi distribuído para os cotistas em forma de rendimento, que volto a dizer que é isento por dentro da pessoa física. A distribuição do rendimento, como falei, foi 84 centavos por cota, com preço de mercado, né, praticado, a gente distribuiu aí 1,30%. Desse valor, 29% corresponde à correção monetária e 71% de juros dos ativos. Nesse mês de outubro, o que teve de relevante foi uma
decisão da devedora do CRI, a BDO, né, que fez uma amortização extraordinária, antecipando o pagamento do CRI que tinha um vencimento previsto para agora, dia 20 de 12 de 2024. Então, esse CRI ele foi liquidado na carteira. Outra informação interessante, né? Conforme a gente adiantou no mês de outubro, foi concluída a compra de um CRI, né, Pinheiro de Sá. Esse CRI ele foi emitido para financiar a obra de um residencial, o Residencial Next Residência. O empreendimento é da construtora Pinheiro de Sá, que também é a avalista da operação. Está localizado no município de Serra, aqui no Espírito Santo. Trata-se de uma torre residencial de médio padrão, com apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte e área completa de lazer, um VGV estimado em 95 milhões. Né? Além do aval, né, da construtora e do sócio, né, vou frisar isso, o CRI conta com garantia de alienação fiduciária de empreendimento e cessão de recebíveis. Mais de 50% da obra já foi concluída e a previsão de entrega é outubro de 2025. O valor total da emissão foi 32,5 milhões, com 36 meses de prazo de carência, uma remuneração de IPCA mais 12,5. A emissão é feita em tranches e essas tranches serão liberadas à medida que for comprovada a evolução da obra. A primeira tranche foi no montante de 4 milhões e as outras tranches, né, restantes vão ser no montante total de 15 milhões. Né? Então, 11 milhões do caixa, daquele montante inicial que foi comentado, 67, ele já está comprometido, né, com a evolução desse empreendimento. Obviamente que tem um giro, né, da carteira que, entrando mais recursos, a gente busca outras alternativas de investimento, né, e é justamente isso também que a gente fez aqui em novembro. Né, foram realizada aqui uma assembleia de postergação do vencimento do CRI-PHV de 11 de 2029 para 31, concessão de 6 meses de carência para amortização e emissão de uma nova série no valor de 8,5 milhões que nós devemos adquirir para o fundo, tão logo sejam concluídos os registros de documentos da nova emissão. A nova série vai ter uma remuneração aí de CDI mais 3,51. Ou seja, na prática, a gente está aumentando a exposição nesse ativo. Tá? É isso que a gente está fazendo aqui, consumindo o caixa do fundo com uma remuneração que a gente entende ser bastante interessante, compatível com o risco que nós entendemos ser salutar para o fundo. Também, nesse mês de novembro, tá, nessa última semana, nós estamos sabendo, né, do CRI-PESA. CRI-PESA e o CRI-PESA 2 apresentaram atraso no pagamento da PMT do mês. Então, isso, obviamente, nos causa preocupação. Né? No dia 19, foi divulgado um fato relevante pela securitizadora, informando, né, esse atraso, e também a convocação de assembleia para deliberar a respeito do descumprimento por parte da devedora. Esse CRI ele conta com a garantia de aval e cessão de recebíveis, e a série mais longa ela conta também com a alienação fiduciária do terreno. Essa série mais longa nós temos em torno de 16 milhões e meio aplicado nesse ativo, e ela conta, né, como eu falei, alienação fiduciária do terreno, que o valor é suficiente para cobrir o saldo do CRI. Obviamente que nos causa preocupação, obviamente que nós estamos tomando as medidas cabíveis, né, para o momento, mas quando a gente para, né, e observa essa garantia, nos dá um pouco mais de tranquilidade, né, porque a garantia é suficiente para liquidar o CRI. Bom,
Além disso, né, dessas aquisições, dessa informação a respeito da atualização do CRI-PESA, nós estamos buscando algumas oportunidades de mercado secundário, né, que tem um risco compatível com a carteira do BCRI. E, ao longo, né, dos próximos meses, né, principalmente no próximo mês, a gente deve aumentar a exposição em algum CRI que a gente já tem na carteira, né, algumas outros não, né, algumas oportunidades de compra de pequeno valor, mas que devem ajudar na diversificação da carteira com uma remuneração mais vantajosa que manter o recurso disponível em caixa, né? Então, no próximo relatório, a gente vai também trazer essas informações mais detalhadas, até porque esse é um relatório referente ao mês de outubro e nós estamos avaliando essas oportunidades no mercado secundário. Então, logo a gente consolida essas operações, nós, com certeza, informaremos aqui no relatório. Bom, ainda, né, complementando a análise aqui do relatório, em outubro, a tendência do IPCA de alta apresentou variação de 0,56 e acumula uma alta de 4,76. O IGPM, como falei, com uma alta de 1,52, resultando em um aumento, né, de 5,59 em 12 meses. Nunca é sempre importante, né? Sempre a gente tem a possibilidade desse contato com os cotistas, reforçar os nossos canais de atendimento, né? Então, reitero aqui, né, o convite para se cadastrarem no mailing list do BCRI e este e-mail, né, também fica à disposição para que a gente esclareça qualquer dúvida sobre o fundo. Como comentei, existe uma seção no relatório que ele resume esses ativos que estão com algum tipo de waiver ou inadimplente. Então, no caso do BR Distribuidora, do Circuito de Compras, do CRI-GBI, do CRI-Proton, do Scanix e do WAM. Então, aqui também um quadro do resumo, né, de como foi a negociação mensal do ativo. Eu paro por aqui a apresentação do relatório e fico à disposição para esclarecer qualquer pergunta. Marcos, primeira pergunta aqui fala assim, no comentário do gestor, no relatório, foi consignado que o CRI-PESA e PESA 2 apresentam atraso no mês de novembro. Questiono se essa situação já foi equacionada. Então, ainda não, ela não foi equacionada. No mês passado, houve uma situação semelhante. A securitizadora informou, através de fato relevante, do atraso e, logo em seguida, a empresa regularizou o pagamento, né? Nesse mês, infelizmente, aconteceu esse atraso, mas até o momento ainda não foi regularizado. Então, qual é o trâmite agora, né? Chama a securitizadora convoca uma assembleia e os investidores nessa assembleia decidem, né, sobre o vencimento antecipado ou não da operação. Então, mas saliento, né, que a maior exposição que nós temos é no CRI-PESA. Esse CRI ele tem garantia, né, de alienação fiduciária de um terreno que tem um valor superior ao montante do CRI. Então, isso traz um certo conforto, né, para uma solução dessa operação. Pergunta, qual o motivo da gestão manter os fundos DEVA, HCTR e Versalhes, né, na carteira? Esses fundos já perderam os fundamentos e estão com dividend yield baixo. Há debate sobre a venda desses ativos e alocação em algo melhor para o cotista? Então, sim, né, a gente gostaria de ter se desfeito essa posição antes, né, obviamente, né, principalmente, mas o nosso preço de compra hoje ele está muito mais alto do que a cotação de mercado. Eu entendo, né, a colocação
nosso cotista, mas você desfazer desse ativo hoje é reconhecer um prejuízo que pode afetar a distribuição de rendimentos. Então, a gente tem levado esses ativos na carteira, mas, com certeza, o nosso objetivo hoje é focar na aquisição de CRIs, não em fundos de investimento imobiliário. Então, no médio, né, prazo, longo prazo, a tendência é que esses fundos saiam da nossa carteira. O CRI-PHV, o devedor está com problemas para ter demandado alongamento da dívida? Se sim, por que emprestar mais dinheiro para ele? Não, na verdade, ele não tá com problema, né? Ele queria fazer uma nova emissão, houve umas discussões aqui a respeito desses ativos e a gente entendeu na avaliação de risco que fazia sentido pela remuneração. Para você ter uma ideia, esse CRI não teve qualquer problema de atraso de pagamento, seja de juros, de amortização. Então, o CRI que ele rodou redondo na carteira, houve uma demanda, né, do devedor por tomar mais recurso emprestado e nós entendemos que seria adequado, né, para o fundo também participar, né, dessa emissão. Então, é basicamente isso, mas a devedora, hoje, ela não tem nenhum tipo de problema, né, de necessidade de caixa, é mais para o dia a dia das operações. Essa operação também conta aí com o aval de tanto das empresas do grupo quanto dos sócios do grupo, e também você tem aí imóveis em garantia, né? Então, obviamente que a gente não entra numa operação para ficar com a garantia, que você tem, né, primeira dor de cabeça, de um ativo que está inadimplente na carteira. Depois você precisa de ter um trâmite burocrático para você converter esses ativos em dinheiro do fundo. Então, a gente não é esse não é o objetivo final, mas ele dá um certo conforto de que, se houver algum tipo de evento de inadimplência, essas garantias sendo executadas, elas reporiam, né, o valor aplicado na operação. Então, é um conjunto de coisas que a gente analisa para colocar ou não um determinado ativo na carteira. Perfeito, não tem mais perguntas aqui. Acho que, se você quiser encerrar, fazer as considerações finais. Então, bom, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos cotistas. Vamos mantê-los informados a respeito da situação do CRI-PESA, com toda certeza. Esse é um compromisso nosso, para estar com transparência, seriedade, né? Tantas as coisas boas quanto as coisas que acontecem de uma forma que a gente não gostaria que acontecesse, mas estamos realmente trabalhando com afinco para que esse problema seja resolvido quanto antes, né? Agradecer mais uma vez a confiança, convidá-los no próximo mês estarmos aqui também para podermos dar mais informações sobre o fundo. Beleza? Grande satisfação tê-los aqui e uma ótima noite.